A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra. Estamos mais uma vez com minutos de fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, nós vamos continuar falando aqui sobre a persistência. Vamos persistir, tá? Em continuar aí vivendo em união. Vamos fazer de tudo para viver em união com o nosso próximo, tá? E o nosso tema é persista em união para o alvo que é Cristo. Amém? Vamos para a segunda parte desse vídeo. Amém? E eu já peço aí, compartilhe, vai lá, clica aí no botãozinho, curte o nosso vídeo para que seja indicado para outras pessoas, tá? Indicado para aquelas pessoas que estão buscando uma palavra de persistência e de ânimo, tá certo? E não deixe de compartilhar, tá? Já separa aí e compartilhe com outras pessoas. Sabe aquela pessoa, aquela irmã ou aquele irmão que você já não vê no culto mais, que você já não vê mais ele buscar da presença de Deus, ou que você está identificando que tem algo ali na vida dela que já não mais manifesta a presença de Deus? Pois então indique para ela, compartilhe esse vídeo, fala, Deus tocou no meu coração em compartilhar esse vídeo com você, para que o Espírito Santo venha falar sobre essa vida e que o Espírito Santo venha resgatar essa ovelha para o aprisco do Senhor. Amém? Então, deixe o Espírito Santo te usar hoje como um canal de bênção para a vida de alguém. Seja instrumento nas mãos do Senhor. Diga ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Escreve aí no comentário, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, em nome do Senhor Jesus. E essa pessoa que Deus falou agora no teu coração, então, amados, compartilhe com essa pessoa, porque ela está precisando de uma palavra. Amém? Então, vamos lá, amados. Nós lemos aqui, primeira carta de João, lemos o capítulo 5 e o verso 6. Nós falamos que o Senhor, que ele é o nosso advogado e que também quem tem a palavra de Deus dentro de si, que guarda a palavra, vive a palavra, tem o amor de Deus cravado em si. O amor de Deus, ele está sendo ali aperfeiçoado, moldado, tá? Na sua vida. E isso vai refletir nos seus atos. E as pessoas vão saber identificar se você tem o amor de Deus ou não. As pessoas vão saber identificar se você tem Cristo na tua vida, se você vive mesmo essa palavra que você fala, através das suas próprias atitudes, através da sua vida, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina a viver praticando esse amor. E como que vamos praticar esse amor? Vivendo em união, tá? Um dos pontos para praticar o amor de Deus e guardar a palavra de Deus é viver em união com os irmãos. E lá em Filipenses, no capítulo 1, nós lemos do verso 27 ao 30, aonde nos fala que nós precisamos, com todos os irmãos, com toda a congregação, com toda a igreja, andar em amor, mas também no mesmo espírito, no mesmo ânimo, sem medo de falar, de ensinar, de pregar a palavra de Deus, de ensinar o evangelho, tá? Crendo todo instante em Cristo, que Ele é contigo e também padecendo junto com Ele. Por quê? Porque nós vamos passar por perseguições. Se você insistir em falar do evangelho de Deus, do amor de Deus, compartilhar isso com outras pessoas, você tem que se preparar, tá? Viver nesse combate, nessa persistência e resistir na fé, porque você vai padecer com Cristo. Sofrerá perseguições por amor a Cristo. Mas em todo tempo, dê glória a Deus. Em todo tempo, pratique a verdade. Glorifique o nome do Senhor. Não desanima, resista firme na fé. Por quê? Como está lá escrito em 1 Pedro 5,9, que aquele que está em Cristo Jesus, ele vai sofrer perseguição. Porque todos os irmãos, eles estão passando pelas mesmas aflições.
Mas por isso é que nós precisamos estar unidos, porque um ajuda o outro, um ora pelo outro, um aconselha o outro, um se mantém carregando o outro, tá? Vocês estão sendo ombro um ao outro. Nós temos que ser assim. A palavra do Senhor nos diz: suportai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Então o Senhor está dizendo, é para nós buscarmos juntos, tá? O Senhor nos diz: orai por todos os homens. Nós precisamos estar em oração, nós precisamos nos manter unidos. Ele nos diz: não deixai as vossas congregação, orai a todo instante. E fala também lá em Atos, e todos se mantinham reunidos e compartilhavam de tudo o que chegava à casa do Senhor, e o Senhor acrescentava cada vez mais. Nós precisamos nos manter unidos, nos manter firmes no propósito, seguir para o alvo. Nós não podemos pregar outra coisa a não ser Cristo na nossa vida. Precisamos estar no Senhor. Olha o que nos diz 1 João 2, do verso 9 ao verso 11. 1 João, capítulo 2, do verso 9 ao 11, nos diz assim. Aleluia, Jesus. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que palavra! Essa palavra ela é forte para nossas vidas, aonde nós precisamos nos examinar. Como que está nosso coração? Como que está nossa vida? Como que está o andamento de toda a nossa vida? Aqui ele está nos dizendo, se você está em Cristo, você está na luz. Por quê? Porque estar em Cristo é estar na luz. Porque Cristo é a luz. Então, se você tem Cristo na tua vida, você está na luz. E se você vive aquilo que Cristo está te ensinando, então Cristo está em você. Ou seja, você é dependente de Cristo. Você depende dele para agir. Então, não haverá ódio dentro de você, pois está na luz e depende da luz. E quem que vai falar isso para você? Quem que vai te convencer disso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer de tudo que está errado em você. Mas Jesus, ele vem limpando todo o mal que está dentro de você e expulsando todas as trevas que há dentro de você. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz: irai, mas não pecai. Você ira, porque nós somos carnes e temos nossas emoções. E às vezes as circunstâncias nos deixam tão frágil e sensível a isso, que a gente estoura. Ou seja, a gente ira, né? Mas o Senhor diz, tudo bem, é normal você irar. Você ficar nervoso, estressado, é normal. Mas ele está dizendo, mas cuidado, pare. Fique só até aí. Não peques. O que seria não pecar? É quando você deixa essa ira sobressair a tua vida. Você vai irar ao ponto que você vai, se você não buscar de Deus a mansidão, a temperança, você vai falar o que não quer. Você vai fazer o que não quer. Sabe, tem pessoas que ela é tão mansa, tão calminha, cautelosinha, mas sabe, não é aquela pessoa que tem o domínio próprio, que controla, curando, liberando. É aquela pessoa que vai retendo. Pessoa te ofendeu, você retém. Pessoa fez isso, você retém, você vai guardando. Quando, ao invés de guardar, você deveria colocar sobre os pés de Cristo. Nós não lemos aqui em João que Jesus é o nosso advogado? Então coloca no tribunal do Senhor essa causa. O que a pessoa falou de você, as ofensas que vieram sobre você, a acusação que veio sobre você, a tua dor que você sentiu quando aquela pessoa, quando você descobriu aquela coisa, quando você foi traído, quando você foi decepcionado, magoado. Se você não colocar no tribunal do Senhor, pedir justiça, pedir que o Senhor seja o seu advogado, que tome essa causa e que Ele te limpe, te libere o perdão na sua vida e que você possa liberar também perdão para a pessoa, você não vai ser tratado, você não vai ser curado, tá? E você precisa curar. Expulsar tudo que está dentro de você, diante do Senhor. E não
Esperar estourar para depois pegar todas as suas feridas e deixar um mau cheiro sobressair, falando ofensas e magoando pessoas, sabe, com aquilo que está dentro de você. Não camufle a sua dor. Coloca diante do Senhor. Peça o perdão e libere o perdão. Seja curado. Dependa de Cristo. E aí o Espírito Santo, ele vai te convencer de tudo isso. Do que está dentro de você. Ele vai revelar o oculto que está dentro de você. Coisas que você achou que tinha perdoado. Coisas que você achou que já tinha passado. Não é passageiro. Não. Quando você estiver nervoso, quando a pessoa de repente cometer o mesmo erro com você, você vai estourar. E aí vem à tona o pecado. Aí o Senhor diz, ire, mas não peque, tá? Então, o Senhor, ele nos diz que nós precisamos aprender a nos controlar, buscando do Espírito Santo. Aí ele nos diz, se você pecou, lembre-se, você tem um advogado. Não viva na acusação, não viva na culpa, não viva ali, sabe, se condenando. Isso aí é do diabo. É o diabo que vai ficar te acusando. O Espírito Santo te convence que tem ódio, que tem rancor dentro de você. O Espírito Santo te convence que você está errado na sua atitude. E aí você precisa consertar, tá? Mas o diabo não. O diabo vai vir te acusar. Ah, tá vendo? Você diz que é servo do Senhor e tá aí odiando. Ah, tá vendo isso, tá vendo aquilo? Ah, você errou mesmo. Você não merece o perdão de Cristo. Isso é acusação. Isso é condenação na sua vida, é culpa. Não aceite isso. Coloque diante do Senhor, se limpe, se purifique. Expulse as trevas que está dentro de você. Não ande em trevas. Porque aquele que está guardando ressentimento dentro dele, não tem luz dentro dele. É as trevas. E a palavra do Senhor diz que Jesus é a luz. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Acende uma luz dentro de uma casa para você ver. Os insetos, os bichos, eles vão ter que sair, eles não ficam. Por quê? Porque ali tem luz, ali tem limpeza. É assim que o Senhor vai agir na tua vida. Deixa a luz de Cristo entrar dentro de você, para que todo esse sentimento venha para fora, venha ser expulso. E aí o Senhor Deus pode tratar e trazer cura, tanto em você como na outra pessoa. E aquele que está em Cristo, sobre a luz da verdade, que é a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, revela os teus sentimentos e coloca um espírito de perdão, amor, e este não trará escândalo na tua vida. Não terá escândalo nele. Por que que não vai ter escândalo? Porque aquilo que estava dentro dele está sendo tratado por Deus. O amor de Cristo está sendo aperfeiçoado nele. Então ele está sendo tratado por Deus. O perdão está tomando conta na vida dele. Então não haverá escândalo, não haverá fofoca, intrigas. Porque pensa, o irmão que é fofoqueiro, que é invejoso, isso desagrada demais ao Senhor. Isso por quê? Porque as trevas estão reinando no coração dele. Ele não deixou que a luz sobressaísse na vida dele. É um sentimento que ele está guardado dentro dele. E aonde as trevas habitam, há escândalo. Há escândalo. Há vergonha para o nome de Cristo. Você vai envergonhar o nome do Senhor. Você vai envergonhar o nome da congregação onde você congrega. Você vai envergonhar o seu nome. Você vai envergonhar a tua família, porque haverá escândalo. As trevas estão reinando. Deixe a luz reinar na tua vida. Olha o que diz lá em Filipenses. Vamos lá para Filipenses. Palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 1, verso 15 ao 17. Vamos ver aqui. Verso 15 ao 17. Nos diz assim: na verdade, é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Olha, onde há o ódio, reina também fofoca, intriga, inveja. Isso não é a vontade do Senhor.
O Senhor não habita onde há as trevas. Você deve falar do Senhor, ministrar do Senhor, do amor de Deus, mas por amor. Não se fala do amor quem não vive o amor. Não se fala da luz quem não vive a luz. Não tem como você falar de algo, testemunhar de algo que você não viveu. Não tem como. Não aceite as trevas habitar em seu coração. Não odeie, não inveje os seus irmãos. Peça o Espírito Santo para examinar o teu ser, para examinar o teu coração. Fala do Evangelho por amor e com amor, pois Cristo é o verdadeiro amor. Deixe Cristo reinar em você. Deixe a luz entrar em você. Fale a verdade, viva a verdade. Não tente acrescentar nada a mais para poder se mostrar. Porque não adianta você dar falsos testemunhos, querer acrescentar algo que nem Paulo está dizendo, acrescentando aflições dele. Sabe aquela pessoa que tenta acrescentar mais ainda, sabe? Naquele momento, para falar, estou fazendo por amor a Cristo, para exaltar o nome de Cristo. Olha, Cristo não precisa que você o defende. É Ele que defende você, porque Ele é o advogado, tá? Ele não tem acusação contra ele. Você ainda pode ter acusação. Então não tem como, tá? O inimigo vai te acusar, porque você não está falando a verdade. E aonde não há verdade, as trevas reinam. Então não fique tentando acrescentar algo no testemunho de alguém, ou nas dores de alguém, ou na aflição de alguém, para você mostrar algo. Não fique tentando fazer lisonjas para a vida de pessoa, tentando exaltar ela. Não tente fazer isso. Não tente fazer isso, porque Cristo não precisa disso. Tudo que está acontecendo é para a glória de Deus. É Deus na vida da pessoa. Tá? Se a pessoa pode fazer algo, glória a Deus. Ela é mensageira de Deus, sacerdote de Deus. Foi Deus que chamou, Deus que escolheu e Deus que capacita. Então tudo é para a glória de Deus. É para exaltar e glorificar o nome de Deus, somente dele. Deus não precisa disso. Não precisa que você fique acrescentando nada. Pregue a verdade, somente a verdade. E nada mais que a verdade. Porque a verdade não precisa da mentira para que ela cresça. Cristo já é grande o suficiente. Ele é a própria verdade. Ele é a verdade e ele fala por si só. Ele fala por si só. Os seus atos falam por si só. Amados, deixe as suas ofensas. Deixe os seus rancores. Deixe os seus ódios para trás. Traga a graça e a misericórdia sobre ti. Porque a nossa luta, ela não é contra o irmão. Ela é contra o reino das trevas. A nossa luta não é contra os irmãos. Não tenha inveja porque o outro está fazendo e você não. Não tenha inveja porque Deus está usando aquela pessoa e não está usando você. Não tenha inveja daquele momento. Não queira dar instruções que Deus não deu instrução para você fazer. Não tome briga que não é para você. Se proponha a se colocar na presença do Senhor e deixar que Deus te use a maneira dele. Se Deus mandou calar, cale. Se Deus mandou falar, fale. Mas faça aquilo que está na direção de Deus. Não deixe outra pessoa ou algo te interromper daquilo que o Senhor mandou você fazer. Tira as ofensas do teu coração, tira rancor, porque senão você não será usado por Deus. Não vai ser Deus que vai estar te usando. Nós precisamos aprender isso. E a nossa luta não é contra aquele irmão. Porque às vezes você está crescendo, você está rompendo, você está sendo instrumento de Deus nas mãos do Senhor. O inimigo vai usar aquele lá por uma abertura que está na vida dele, por uma fraqueza que está na vida dele, para ter inveja de você, para se levantar contra você, para tentar intimidar, para ficar decepcionado com você. Vai tentar criar rixa. Mas lembre-se, o Senhor é teu advogado, Ele é tua defesa.
A sua luta não é contra aquele irmão, a sua luta é contra o inimigo. A tua luta não é aqui no natural, é lá no reino das trevas. É contra o reino das trevas. O livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, vai nos dizer isso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é no reino das trevas, é contra o reino das trevas. A nossa luta é neste momento. A nossa luta não é contra o irmãozinho, é contra os demônios que vêm por trás dele, é contra o inimigo que usa ele. Então, amados, eu quero deixar uma palavra para ti neste momento, para finalizar isso. Eu quero deixar uma palavra para você, para que você possa meditar e buscar isso no Senhor e viver, procurar viver isso. Olha, se revista do amor de Deus, se revista da perseverança, se revista na fé em Cristo Jesus. Viva em união para com todos os irmãos. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem, vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. A unção de amor deve descer do alto da cabeça até as plantas dos pés, porque é agradável ao Senhor que todos convivam juntos em união, no mesmo espírito, no mesmo propósito, no mesmo amor, no mesmo dom, falando a mesma língua, na mesma perseverança, na mesma fé, no mesmo combate. Porque lembre-se, no mundo tereis aflições, mas você não está sozinho. Os mesmos irmãos em todos os lugares deste mundo estão passando a mesma coisas. Então, suportai uns aos outros, carregai o fardo uns dos outros, orai por todos os homens. A nossa luta não é contra o irmão, mas sim contra aquele que se levanta por trás dele, que usa ele. Então não tenha inveja, não tenha cobiça, não ultrapasse isso, não vai falar por cobiça ou por vanglória, ou por exaltação, para ganhar ali a excelência, para roubar a glória de Deus. Não faça isso. Deus não se agrada nisso. Então deixe que a luz reine na tua vida. Deixe que a presença de Deus reine na tua vida. Deixe que a palavra venha estar sobre a tua vida e o amor de Deus seja aperfeiçoado em tua vida, para que todos vejam manifestar deste amor em ti e reconheçam que o Senhor é contigo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço a Ti pela presença do Espírito Santo que habita, Pai, dentro de nós. Agradeço a Ti, Senhor, pelo Teu mover, pelo Teu agir, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Pai, pedimos a Ti a perseverança em nossa vida, que nós possamos resistir no amor, Pai, que nós possamos, Senhor, resistir na perseverança em Cristo Jesus, resistindo, Senhor Deus, firme na fé em Cristo, Pai, a qual, Senhor, é a nossa salvação, a qual, Senhor, é o nosso juiz, o nosso advogado, Pai. Senhor, que nós possamos viver em união para com todos os homens, para com todos os irmãos, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, falar do Teu amor livremente, Pai, que nós possamos falar da verdade, viver a verdade, nada mais que a verdade, que a Tua luz habite dentro de nós e que nós possamos expulsar todas as trevas com a luz de Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, dai da Tua graça e do Teu perdão sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, amados? Que Deus te abençoe com essa palavra. Compartilhe, eu vou te pedir novamente, compartilhe, porque eu creio que no decorrer dessa ministração, o Espírito Santo colocou vidas em teu coração agora. Ele te trouxe a memória nomes de pessoas e você vai compartilhar esse vídeo com outra pessoa. Amém? Faça esse ato profético, faça esse ato de obediência a Cristo Jesus e
compartilhe com outra pessoa, em nome do Senhor Jesus. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, eu te convido hoje, se inscreva no canal, para todos os dias ser edificado através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.